Oi, bem-vindo. Hoje é domingo, 11 de outubro, e a gente está começando o segundo programa da série O Silêncio de Deus. Eu estou aqui para lembrar você, não vamos começar daqui a pouco, para lembrar você de compartilhar o nosso link com seus amigos, com seus parentes, e também para participar do nosso chat, dando sua opinião, fazendo alguma pergunta, alguma observação, qualquer coisa que você queira. Daqui a pouco a gente volta e vamos ficar junto aí por um bom tempo. Um grande abraço. Deus em silêncio? Pois Deus diz: você que vê muita coisa, mas não entende, ouve tudo ao seu redor, mas não escuta o que eu estou te dizendo. Isaías 42, 20. Não é de hoje que o silêncio de Deus incomoda a gente. Aliás, em todas as épocas do mundo isso aconteceu. As pessoas sempre recorreram a Deus, as que acreditaram nele, muitas vezes se sentiram traídas, relegadas a segundo plano, renegadas por Deus. E você? Tem passado por isso também? Ainda outro dia a gente estudou aqui sobre a história de José, lembra? E aquilo que fica no final é assim: José sofreu, mas lá no finalzinho da vida dele, ele se tornou governador do Egito. Todas as histórias dos que amam a Deus terminam assim? É desse jeito? Ou será que tem muitas e muitas histórias onde não acontece o tal final feliz? É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Separei um texto muito especial, como sempre, Lucas, capítulo 7, verso 18 em diante. Os discípulos de João Batista contaram muitas coisas a respeito de Jesus a ele. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar ao Senhor: o Senhor é aquele que estava para vir, ou nós devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus se virou, curou muitos de muitas moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. E bem-aventurado, feliz é aquele que não perde a sua fé em mim. Quero contextualizar essa história. Vamos lembrar quem é João Batista. Você não esqueceu, né? Os pais dele, Zacarias e Isabel. Já tinha sido profetizado lá no Antigo Testamento que alguém viria para preparar o caminho do Messias. Pois é, João Batista foi esse. Ele tinha sido designado para isso, embora ele poderia também negar essa missão na vida dele, mas ele aceitou. Ele foi preparado desde pequeno. Zacarias, Isabel, seu pai e sua mãe já eram pessoas especiais, que a Bíblia diz lá em Lucas, lembra que nós lemos? Eles eram justos diante de Deus, seguiam todos os preceitos e os mandamentos. E eles ensinaram João Batista direitinho. Ele foi crescendo um menino apegado a Deus, com muita fé. Ele sabia a missão que ele tinha para realizar. Ele foi para o deserto. E lá no deserto foi que ele achou o ambiente ideal para estar separado da confusão do mundo, se aproximar de Deus, mas do deserto ele começava a vir para a cidade. A mensagem dele não era fácil, era uma mensagem dura. Ele chamava as pessoas para o arrependimento, para a conversão. E é interessante, né? Embora as pessoas queiram tornar o evangelho popular, na verdade, o convite de Jesus era: quem quiser vir a mim, tome sobre si a sua cruz e me siga, né? Aquele que estiver disposto a morrer por mim, a dar a vida. Em outro lugar, Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Irmãos vão se separar de irmãs, pais de filhos.
Esse convite de Jesus, e a gente vê assim, logo no início do cristianismo, né, muitos cristãos perseguidos, mortos. Eu fico imaginando nessa época de hoje, quando nós somos pessoas mimadas e a gente espera que Deus haja a todo momento na nossa vida, quando os pregadores, nós que falamos na internet, na televisão, vivemos fazendo promessas e muitas promessas falsas. O que seria ouvir uma pregação de Jesus? Quem estiver disposto a morrer por mim, venha. Se você estiver disposto a abandonar tudo, a perder tudo, a largar sua vida inteira, venha. Se você estiver disposto a largar pai, mãe, família, venha morrer por mim. Se você estiver disposto a morrer por mim. Esse era o convite de Jesus. Agora, nós, seres humanos, nunca estamos preparados para isso. Nunca. A gente precisa de muita convivência com Deus, de muito entendimento. E a pergunta da nossa série, quando a gente diz assim, Deus se calou, Deus está em silêncio, ou o silêncio de Deus, ele tem que vir acompanhado com uma pergunta assim, Deus está em silêncio ou nós é que estamos surdos? Já pensou nisso? Já parou para pensar? Se Deus está falando com você, você não está escutando? Se Ele está se mostrando de muitas formas, você não está enxergando? Pois é, João Batista começou a missão dele. E logo depois de João Batista começar a sua missão, ele pregava, as pessoas vinham para o deserto. João Batista era um homem que tinha um poder na palavra. E quando a gente diz poder na palavra, na verdade não existe ninguém que tenha um poder na palavra que não tenha um poder na sua vida. Sim, existem muitos enganadores. Muitas pessoas são enganadas por muitos, mas quando o poder de Deus está na palavra, é porque o poder está na vida. E João Batista vivia aquilo que ele pregava. Então, ele era mais ou menos como uma tocha que iluminava no deserto. Ele se deixava consumir para iluminar a vida das pessoas. João Batista começou o ministério dele, e logo que ele começou o ministério dele, Jesus veio até ele, para ser batizado por ele. E quando João Batista recebeu Jesus, disse assim, mas eu não sou digno de batizar você, eu não sou digno de desamarrar o seu sapato, a sua sandália. E Jesus falou, não, é necessário que tudo se cumpra, e convenceu João Batista. E João Batista é a cena para você contemplar. E eu escolheria a cena do batismo de Jesus, porque ali estava João Batista, Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que João Batista batizou Jesus na água e que quando ele saiu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba e o céu se abriu e Deus falou, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E eu fico arrepiado de pensar que nesse momento da história do mundo, os três, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam na história da terra com Jesus e João Batista como protagonistas. Eu gostaria de ver isso, de sentir aquele momento, aquela presença tremenda, tríplice de Deus naquele lugar. João Batista batizou Jesus. E ele teve certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Logo após o batismo de Jesus, a gente encontra nos evangelhos dizendo que Jesus foi para o deserto. E inclusive depois de 40 dias de jejum, ele foi tentado. E João Batista, o que aconteceu com ele? Jesus voltou do deserto, depois de ter sido batizado na água e no Espírito, e começou a exercer o seu ministério, curando, fazendo milagres, pregando. Muitas e muitas pessoas iam, tantas pessoas, as multidões eram cada vez maiores, Jesus não conseguia nem descansar direito. Quando ele ia pregar, ele tinha que entrar num barquinho e pedir para afastar o barco, as pessoas ficavam na praia e ele de longe. E com João Batista, o que aconteceu enquanto isso? Ele, de quem tinha sido profetizado, ele que era a voz no deserto, preparando o caminho do Senhor, ele, João Batista, que dedicou a sua vida pelo seu ministério. João Batista foi preso por Herodes. E agora, João Batista estava na prisão. O tempo passava. E nada de Jesus, que era primo de João, tirá-lo. João Batista veio preparar o caminho de Jesus, ele era primo de João, ele tinha poder na palavra, Deus estava com ele, Deus antecipou a vinda dele, mas ele estava preso e Jesus não se mexia para tirar João Batista. O tempo foi passando. Os discípulos de João Batista iam
assistiam às coisas que Jesus fazia e voltavam. E é nesse momento que a gente chega no texto que a gente leu. E eles diziam a João Batista tudo o que Jesus estava fazendo. Nessa última vez, provavelmente, eles tenham dito, João, dessa vez foi demais. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ela estava morta. Ele simplesmente entrou na casa e saiu com ela andando, viva, de novo. Todo mundo viu aquela menina morta. Não basta ele ter curado o cego de nascença, leprosos, ele agora ressuscitou uma pessoa que estava morta. Aí os discípulos olhavam para João, sabe, porque tem sempre aquele fator humano na coisa, né? E eles diziam, João, como é que é? Ele não é teu primo? Ele não vem tirar você daqui da prisão? João Batista estava sentindo o gosto da morte se aproximando. Você já sentiu o gosto da morte? Eu tenho acompanhado durante a minha vida, 35 anos de ministério, muita gente que sente o gosto da morte. Eu me lembro, por exemplo, de um amigo meu que no dia em que ele ia morrer, ele mandou chamar para dentro do quarto do hospital as filhas e a esposa. E ele fez um discurso para elas, dizendo tudo que ele queria que elas fizessem na parte financeira, na parte do relacionamento delas com o marido, a esposa, para onde ela deveria ir, onde ela deveria morar, o que ela deveria fazer. E no final, ele disse, olhou para as filhas, olhou para a esposa e disse, quando Jesus voltar e minha sepultura se abrir, porque se Deus quiser ela vai se abrir, as primeiras pessoas que eu vou procurar vão ser vocês. E eu por isso eu quero que vocês prometam para mim, que vocês vão criar meus netos do caminho, que vocês não vão sair do caminho para a gente poder se encontrar. Sabe, a gente sente o gosto da morte. Umas horas depois ele já não falava mais e depois no início da noite ele morreu. Muita gente sente o gosto da morte. E João Batista estava sentindo o gosto da morte se aproximando antes de morrer. Por isso o coração dele se desesperou. E à medida que os discípulos perguntavam, escuta, ele faz um monte de milagre, ele tem um monte de poder, ele faz de tudo. Ele não vem tirar você. Você não veio preparar o caminho dele, você não é a voz que clama no deserto. Ele não vem tirar você. E João Batista começou a ter dúvida. Você reparou na pergunta que João Batista manda os discípulos fazerem para Jesus? A pergunta é assim, é você mesmo o Messias ou nós havemos de esperar outro? João Batista batizou Jesus. João Batista viu o céu se abrindo. Ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo assim, esse é o meu filho em quem me comprazo. João Batista declarou lá no deserto, para todas as pessoas que estavam lá, ele dizia assim, eu aqui batizo com água, mas no meio de vocês tem um que batiza com o fogo do Espírito Santo. Mas sabe que é por isso que eu gosto da Bíblia, da palavra. Ela não esconde as mazelas da vida de ninguém. Até mesmo de João Batista, de quem Jesus disse ser o maior de todos os profetas. Sabe, quando o gosto da morte chegou na boca dele, quando ele sentiu a morte se aproximando, João Batista vacilou. E a fé dele vacilou também, junto com ele. A gente não é de ferro, não é isso que a gente fala? O sofrimento vem e a gente vai sofrendo, e arquejando, e arquejando, e arquejando. E a fé vai indo embora junto. E sabe, quando Deus não age e não age, a coisa vai ficando mais difícil. Lembra de José? Olha lá, filho herdeiro, fundo do poço, escravo prisioneiro. E a gente diz, mas no fim, de escravo prisioneiro, Deus é aquele que pode transformar do dia para a noite um escravo prisioneiro em governador do Egito. E com João Batista, como é que foi? João Batista mandou perguntar aquilo para Jesus, e o que mais me intriga foi a reação de Jesus à pergunta dos discípulos. Os discípulos foram até Jesus e disseram, Senhor, João, o teu primo,
aquele que veio preparar o teu caminho, Senhor. Aquele, sabe, o profeta, aquele de quem o Senhor falou que é o maior de todos os profetas. João Batista mandou perguntar se o Senhor é mesmo o Messias ou se temos que esperar outro. Porque, na verdade, Senhor, ele está esperando que o Senhor vai tirar da prisão. E a Bíblia diz que Jesus se virou, fez muitos milagres. Eu vou comparar isso com outra coisa, não tem como segurar. Veja só, imagina que você está indo numa padaria, e você chega na padaria, lá na entrada tem uma pessoa faminta, sentada. E ela pede, por misericórdia, um dinheiro para comer. Você diz, espera um pouquinho, não vou te dar o dinheiro, mas vou dar a comida. E você chega lá, pede uma quentinha, vem com a quentinha, abre, senta na calçada do lado dele, pega a colher e você começa a comer a comida. E o moribundo do seu lado, engolindo seco, você come. E come mais uma, e ele fica ali. E você vai comendo até o fim. Raspa a marmitinha, embrulha e diz, e aí, melhorou a fome? Desculpa, mas eu enxergo Jesus fazendo isso. Olha só, João Batista desesperado, manda os discípulos para perguntar, a fé dele vacilou. Jesus vira, a Bíblia diz, fez um monte de milagres, curou um monte de gente, expulsou demônios, fez um monte de coisa. Aí Jesus volta para os discípulos e diz assim, vão lá e contem para João Batista tudo que vocês viram. Eu posso curar, eu posso expulsar demônios, eu posso ressuscitar. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Os pobres ouvem o evangelho. Eu estou curando as pessoas. Mas diga para ele que eu não posso tirá-lo da prisão. Não posso. Você já ouviu aquela música? O meu Deus é o Deus do impossível. Eu amo essa música. Eu já cantei muitas vezes essa música. Ela diz assim, o meu Deus é o Deus do impossível, né? Ele abriu o mar vermelho, ele restaura a alma dos feridos, sabe? Da rocha ele faz brotar água viva. Só que nesse momento, o Deus do impossível disse para João Batista, eu não posso. Você já ouviu Deus dizer para você alguma vez, eu não posso? Deus não pode tudo. Deus não pode fazer todas as coisas. Aí a gente acompanha a vida de Jesus. Jesus, o tempo passa, as páginas da Bíblia viram, e você vai encontrar agora Jesus prestes a morrer, lá no jardim do Getsêmani, orando, suando sangue, e ele fala com Deus. Deixa os discípulos orando por ele, eles dormem, ele sente que não tem ninguém o acompanhando, sozinho. O peso do seu pecado, do meu pecado, do pecado de todos os seres humanos que já viveram no mundo e que serão salvos pelo sangue dele. Está sobre as costas dele aquele peso. E ele ora para Deus. Do fundo da alma dele, ele diz assim, Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Estou sentindo o gosto da morte na minha boca e eu não suporto mais. Pai, por favor, me livra de ter que passar por isso. Senhor, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice. E a gente pode ouvir a resposta de Deus lá do céu. Qual? Silêncio. Silêncio. Deus em silêncio. O silêncio de Deus responde para ele, eu não posso. Não posso. São muitas as vezes que Deus responde, eu não posso para a gente. Mas como se Ele é o Deus do impossível? Simplesmente porque o Deus do impossível é aquele que se submeteu e se submete às suas próprias leis. E quando o homem se separou de Deus e perdeu a vida eterna que ele tinha quando estava em ligação com a fonte da vida, quando o homem se separou e quebrou a lei da harmonia, a lei da comunhão orgânica com Deus, Deus se ofereceu para cumprir essa lei no lugar do homem e pagar a pena da lei no lugar do homem. Deus se submete às suas próprias leis. E por isso Jesus teve que pagar o preço da morte. E a gente que vive nesse mundo, muitas vezes, tem que viver
e pagar o preço de viver num mundo de pecado. Nesse mundo, todo mundo nasce, vive e morre. E será assim até que o Senhor Deus coloque um ponto final nisso. Quando diz eu não posso, sim, Ele pode tudo, mas algumas vezes você vai precisar e Ele não vai fazer. Eu gosto de pensar em muitas coisas assim na Bíblia, né? Por exemplo, eu vejo a história de Moisés e como que Deus tinha prometido que Moisés entraria na Terra Santa, ele veria o povo lá. E Moisés conduziu o povo, mas antes de entrar na Terra Prometida, Deus chamou Moisés para cima do monte e falou assim, olha tudo aqui, você vai ver a Terra Santa, mas você não vai entrar nela. E Moisés simplesmente se sujeitou e morreu. O que Moisés não sabia é que ele veria, sim, o povo entrando na terra. Não aqui da terra. Não curtindo a aposentadoria dele, sentado numa cadeira de balanço, cheio de reumatismo pelo corpo. Deus iria lá e ressuscitá-lo. E quando Moisés viu o povo entrando, ele estava lá no céu. Eu gosto de pensar, quando a Bíblia diz que Jesus, depois de morrer, quando ele ressuscitou, e que as sepulturas se abriram, e que muitos entraram na cidade e foram reconhecidos, eu gosto de pensar que João Batista estava ali no meio daquelas pessoas. E se ele estava lá, ele teve uma história parecida com a de Moisés. Porque quando Jesus se apresentou diante do Pai, lá no céu, quando ele apresentou a morte dele, o sangue dele, como resgate pelo ser humano, João Batista provavelmente assistiu aquilo tudo. Mas se ele não ressuscitou, a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, aqueles que dormem acordarão. E sabe, se eu não crer nisso, não tem no que acreditar. Não tem por que viver. Não tem por que continuar essa vida se não existe um algo mais. E se existe, é porque Jesus já garantiu para a gente. Sabe, uns anos atrás, eu fui chamado para fazer oração por a esposa de um pastor, um jovem pastor. E quando eu cheguei no hospital, ele me recebeu, me deu um abraço e disse, pastor, Deus vai curar a minha esposa, não é? Olha a situação. A esposa dele tinha acabado de ter um bebê. O bebê nasceu e ela agora estava à beira da morte. Foi bem para o hospital e agora estava quase morrendo. Os médicos já tinham desenganado. Imagina o tamanho da responsabilidade que você tem quando você abraça um jovem de aproximadamente 34 com um bebê recém-nascido, 32 anos com um bebê recém-nascido e a esposa à beira da morte. Eu disse para ele, eu vou te contar duas histórias. E eu contei duas histórias para ele. Uma de alguém que estava ali à beira da morte por quem eu orei e Deus curou. Outra de alguém que estava à beira da morte, eu orei e Deus não curou. E eu disse para ele, o que você acha da gente orar e pedir para Deus para que nada impeça Deus de fazer a vontade dele na vida da tua esposa? E ele é quem vai decidir. E eu fico imaginando o que foi dentro do coração dele. Porque as lágrimas desceram, sabe? E quando o seu maior desejo é que aquela pessoa não morra, você colocar na mão de Deus é muito difícil. Mas a gente orou assim. E a esposinha dele faleceu. Aquela criança que permaneceu viva e que foi o testemunho, o produto do amor dos dois, e que hoje, quem sabe, deve estar com uns 10 anos, coisa mais linda do mundo. Ela vai sempre trazer à mente do pai a lembrança da mãe, mas ela não é a mãe. Às vezes, o silêncio de Deus não é silêncio. A gente não consegue ouvir. O que Deus está dizendo é que nós precisamos aprender a viver essa vida e pisar nesse chão sem tirar os olhos da eternidade. Sem olhar para as coisas que vêm para o futuro, porque essa vida só faz sentido se a gente olhar para a eternidade. Não é fácil entregar tudo na mão de Deus. Não é fácil orar.
Mas o próprio Jesus, quando estava na cruz, se sentiu desamparado por Deus. Ele orou no horto e na cruz se sentiu totalmente desamparado por Deus. E ali, um pouco antes de morrer, ele clamou, ele bradou dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Deus tinha realmente desamparado Jesus? Acha? A Bíblia diz que havia uma escuridão em cima daquelas cruzes e uma escuridão em cima da multidão. Era como se Deus tivesse ocultado a cena da vergonha do resto do universo. Ou melhor, como se Deus tivesse ocultado a sua presença bem perto da cruz, porque ninguém podia ver a presença de Deus e nem o próprio Filho poderia senti-la. Deus se aproximou tanto da cruz, que eu imagino uma gota de lágrima de Deus caindo ali em cima daquela cruz. E quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai estava ali, bem pertinho. Deus jamais vai ficar longe da gente. Jamais Ele vai ficar em total silêncio. Jamais Ele vai simplesmente se ocultar para que a gente não o veja. Deus sempre vai se mover ao nosso redor. E quando a gente deixar que Ele guie a nossa vida, pode ser que nessa vida a gente não seja salvo da morte. Como José, que foi transformado em governador do Egito, e João Batista, que teve um ministério tão curtinho. Talvez as pessoas tenham pensado, onde vamos arrumar um pregador como esse? Talvez João Batista tenha pensado inicialmente, não faz sentido Deus levantar um pregador como eu para fazer um ministério de 1, 2 anos, quem sabe? Deus sabe o que faz sentido. E o que faz mais sentido é o Filho dele morrer na cruz para garantir que todos nós tenhamos a vida eterna. Eu convido você a se juntar a mim, para a gente colocar a vida na mão de Deus, mesmo quando tudo está muito escuro, mesmo quando a gente não percebe, não vê nada pela frente, mesmo quando a gente vê que Deus não vai fazer o milagre e não vai transformar o José do Egito, o escravo José, no governador do Egito. Mesmo quando a gente poderá ser decapitado como João Batista. A presença de Deus vai sempre confortar você e a eternidade vai ser a recompensa pela entrega que você vai fazer hoje. Deus, ó Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. Precisamos enxergar mais do que nós vemos. Precisamos ouvir mais do que nós ouvimos. E Senhor, mesmo quando a gente olha para a vida daqueles que a gente ama e que já acabou tão cedo, mesmo quando a gente olha para o lado e vê que o Senhor não fez milagres, que o Senhor não agiu, Senhor, nós queremos sentir a Sua presença. Queremos saber que o Senhor já fez algo por nós, que vai garantir para nós uma eternidade que é infinitamente grande, muito maior do que os poucos anos de vida que a gente vive aqui. Dá para a gente, Pai, essa fé inabalável. E se por acaso a gente se sentir desamparado, traído pelo Senhor, perdoa, Senhor. Traduz o que nós estamos falando e aceita essa fé que não é infalível, mas que é uma fé que vem do fundo do coração, mesmo que não perfeita. Em nome de Jesus. Amém.